Bora mergulhar num dos conceitos mais desafiadores e, ao mesmo tempo, revolucionários da psicanálise: o gozo. Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai desvendar a clínica de Jacques Lacan, que, olha, gira inteirinha em torno dessa ideia tão potente e, muitas vezes, bem desconcertante. Então, vamos direto ao paradoxo que está no coração de tudo isso. Sabe, a psicanálise clássica ensinou pra gente sobre o princípio do prazer, aquela ideia de que a gente busca o que é bom e foge da dor. Mas a experiência na clínica mostra outra coisa, não é mesmo? Pessoas repetindo padrões que machucam, se apegando ao que faz sofrer. Como é que a gente explica essa contradição? E é exatamente aí que a teoria de Lacan se torna indispensável. Ele não finge que essa contradição não existe. Pelo contrário, ele encara ela de frente, questionando essa falha óbvia entre a teoria do prazer e a realidade teimosa do sofrimento humano. Olha só, o princípio do prazer, como Freud formulou, funciona mais ou menos como um termostato. A meta é sempre baixar a tensão, voltar para um estado de equilíbrio, de calmaria. É a busca pelo menor nível de agitação possível. Agora, o gozo, ou jouissance, é o exato oposto. É um excesso, é ir além da conta, uma transgressão que, de um jeito bem paradoxal, encontra um tipo de satisfação justamente no aumento da tensão. Algo que a gente sente, na maioria das vezes, como sofrimento. Essa citação do próprio Lacan vai direto ao ponto. Ele coloca lado a lado a ideia de prazer como algo que baixa a tensão e a experiência do gozo, que se define justamente por produzir tensão. É essa oposição fundamental que nos obriga a pensar num conceito novo. Então, vamos entrar de vez nesse território. O que é exatamente esse tal de gozo que o Lacan propõe como a chave para entender o paradoxo do sofrimento? Bom, o que é o gozo? Não é alegria, não é prazer no sentido comum. Pense nele como uma satisfação que mora no limite, naquele ponto exato onde o prazer vira dor, mas uma dor da qual o sujeito, por algum motivo, não consegue ou não quer se soltar. É um excesso que aquele nosso termostato do prazer simplesmente não dá conta de regular. E Lacan é bem explícito sobre isso. Ele usa a palavra em alemão Unlust, desprazer, para descrever como o gozo é sentido na maioria das vezes. Então, o ponto crucial é este. Estamos falando de uma satisfação que não se sente bem, que aparece para a gente como angústia, ansiedade ou dor. E aqui tem um ponto que, olha, é fundamental. O gozo não é uma ideia abstrata flutuando por aí. Lacan insiste que ele está radicalmente ligado ao corpo. Não é um conceito na cabeça. É uma experiência física. É um jeito como a linguagem afeta e marca a nossa carne. É bem nesse encontro que o gozo aparece. E é aqui que tudo muda na prática clínica. Se a gente aceita o conceito de gozo, a nossa compreensão do que é um sintoma tem que ser virada de cabeça para baixo. Sabe, a visão mais tradicional era ver o sintoma como um enigma, uma mensagem secreta do inconsciente que o analista precisava traduzir. Ah, seu sintoma significa isso ou aquilo. Lacan vem e nos diz que essa é só uma parte da história, e talvez nem seja a parte mais importante. E aqui está a grande virada. O sintoma não é, em primeiro lugar, uma mensagem. Ele é, na sua essência, um jeito de gozar. É uma maneira que o sujeito encontrou de organizar e de experimentar essa satisfação paradoxal e excessiva. As implicações disso para a clínica são, nossa, enormes. Primeiro, o sintoma passa a ser visto como uma solução, uma forma de organizar o gozo, mesmo que seja uma solução dolorosa. A repetição, então, não é só o sujeito tentando dizer algo, mas é a insistência desse modo de gozo. E isso muda o alvo da análise. Não adianta só interpretar o sentido. É preciso intervir na função do sintoma. Isso tudo nos leva a um jeito novo de pensar a intervenção clínica. Se o problema não é só o sentido, mas o gozo, como é que se atua sobre ele? A clínica se desloca. Ela sai de uma prática focada em explicar o passado, em dar sentido para o sofrimento, para uma clínica do ato. O objetivo não é mais só entender, mas provocar uma ruptura, furar o circuito repetitivo de gozo que sustenta o sintoma. As ferramentas do clínico, claro, também se transformam. O corte da sessão, por exemplo, deixa de ser sobre o relógio e se torna uma intervenção precisa, usada para interromper um discurso que está só alimentando mais e mais gozo.
O silêncio calculado ou uma interpretação que mais surpreende do que explica são táticas que não querem dar sentido, mas sim perturbar essa satisfação que paralisa. E para que essas ferramentas funcionem, é preciso abordar um pilar fundamental da clínica: o lugar que o analista ocupa. Esse lugar também precisa ser radicalmente repensado. O analista não pode ser aquele que tem as respostas, que sabe o que o sintoma do paciente significa ou o que ele deveria fazer. Ocupar esse lugar de mestre só reforçaria as defesas da pessoa e impediria qualquer confronto real com seu próprio gozo. Em vez disso, o analista precisa ocupar o que Lacan chamou de lugar do objeto A. E o que isso quer dizer? Significa que o analista não se apresenta como alguém completo, com todas as respostas. Ele encarna um vazio, um resto, que é justamente o que bota o desejo da pessoa em movimento. É a partir desse lugar de não saber do analista que o paciente pode, enfim, encarar seu próprio gozo e construir algo novo a partir daí. Tudo isso nos leva, finalmente, a um novo horizonte para o que se busca em uma análise. O objetivo já não é mais o que se pensava. A meta não é mais a cura, no sentido de eliminar o sintoma para se tornar normal. A clínica do gozo busca algo muito mais radical: ajudar a pessoa a inventar uma solução própria, única. É o que Lacan chamou de um saber fazer com o seu sintoma. Não se livrar dele, mas aprender a lidar com esse núcleo de gozo de uma forma mais criativa e menos destrutiva. E essa imagem do nó borromiano ilustra isso de um jeito perfeito. O fim da análise não é desatar o nó do sintoma, mas talvez amarrá-lo de um jeito diferente, um jeito que sustente a vida de uma forma mais criativa e com menos sofrimento. Lacan deu um nome para essa nova amarração: sintoma. É a invenção singular de cada um. A clínica do gozo, portanto, nos deixa com um grande desafio. Ela nos força a escutar para além do significado, para além do que se diz na queixa. A verdadeira questão que ela coloca é: como é que a gente, na escuta clínica, abre espaço para esse excesso que não pode ser totalmente dito em palavras? Como dar lugar a esse real do gozo, que é, no fim das contas, a marca mais singular de cada sujeito?